Energia. Sem ela, nenhum ser vivo existiria. As plantas buscam energia no sol. Os animais, nos alimentos. Os místicos nas pedras e os destruidores no átomo. Hoje, o homem continua na busca de novas formas de energia a fim de revolucionar as formas de produção e criar novas facilidades no seu dia a dia. Cada vez que se descobre uma nova fonte de energia, outra fonte já está sendo pesquisada, com vantagens sobre a anterior. No século XVIII, uma nova fonte de energia iria revolucionar a economia: o vapor, substituindo a energia do homem pela das máquinas. As novas técnicas de produção realizadas pelas máquinas a vapor iriam transformar os meios de produção no sistema capitalista já tão enraizado na Europa. O aumento da população e da consequente demanda fez com que fosse necessário um aumento na produção. Assim, o trabalho artesanal foi substituído pelo uso de máquinas. Os homens passaram a trabalhar nas fábricas, a viver nas cidades, e a sociedade dividiu-se em duas classes antagônicas: a burguesia capitalista, que detinha os meios de produção, e o proletariado, os homens assalariados que trabalhavam para a burguesia em troca de dinheiro suficiente para a sobrevivência. A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Com a Revolução Gloriosa em 1688, a Inglaterra aboliu o sistema mercantilista com a ascensão da burguesia, transformando-se na maior nação capitalista do mundo. Em virtude da grande quantidade de matéria-prima proveniente de suas colônias asiáticas e americanas e do carvão e ferro abundantes no solo, a Inglaterra logo tornou próspera sua indústria. Com novas técnicas de cultivo na agricultura e na criação, o desemprego cresceu no campo, o que fez com que a mão de obra para a indústria aumentasse e os salários caíssem. Além disso, as invenções da máquina a vapor, do tear mecânico e do tear hidráulico deram impulso à indústria inglesa, que recebia empréstimos do Banco da Inglaterra para investimentos. A partir da metade do século XIX, a Revolução Industrial difundiu-se pela Europa, América e Ásia. Novas fontes de energia passaram a ser utilizadas, como o petróleo e a hidroelétrica. Foi inventado o motor a explosão e o dínamo, que transformava energia mecânica em energia elétrica. Como já dissemos anteriormente, com a abundância de mão de obra, os capitalistas pagavam baixos salários aos operários, que até então não tinham nenhum direito, chegando a trabalhar até 16 horas por dia, em troca de salários miseráveis, sem estabilidade no emprego e com péssimas condições de trabalho. A partir dessas dificuldades, os operários foram se organizando e criando os primeiros sindicatos.
e com eles novas doutrinas sociais, como o anarquismo ou o socialismo científico de Marx e Engels. Ao mesmo tempo em que a Inglaterra se desenvolvia industrial e comercialmente, sua relação com as colônias se tornava difícil. Suas 13 colônias na América do Norte já possuíam 2 milhões de habitantes, estando divididas em 4 colônias do norte: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut, 4 ao centro, New York, Pensilvânia, New Jersey e Delaware, e as 5 colônias do sul, as colônias de exploração Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Enquanto as colônias de povoamento do norte e do centro produziam produtos iguais aos existentes na Europa, as 5 colônias do sul produziam com mão de obra escrava produtos tropicais como o algodão e o tabaco, que eram exportados para a metrópole. Já as colônias de povoamento mantinham relações comerciais com outros países e a produção era feita por trabalhadores livres. Em meados do século XVIII, a Inglaterra se encontrava numa difícil situação financeira devido à Guerra dos 7 Anos. Assim, é estabelecido o Pacto Colonial, impedindo que os colonos da América vendessem seus produtos para outros países e até mesmo para as colônias do Sul. Além disso, o governo inglês criou a Lei do Açúcar, determinando aos colonos impostos para a importação de derivados de cana-de-açúcar. Em 1765, a Lei do Selo também é imposta, obrigando aos colonos a usarem papel timbrado em todos os atos jurídicos. 2 anos mais tarde, novas taxas passaram a ser cobradas sobre o papel, tintas, vidros e chás. Em 1773, um navio da Companhia das Índias Orientais, que estava monopolizando as exportações nas colônias, é atacado por colonos fantasiados de índios no porto de Boston e sua carga de chá é atirada ao mar. Conhecida como a Festa do Chá em Boston, esse episódio levou o governo inglês a fechar este porto e a decretar os atos intoleráveis, que, dentre outras penas, mandava tropas inglesas ocuparem Massachusetts. No ano seguinte, os americanos nomearam George Washington chefe do exército e a 4 de julho de 1776 era proclamada a independência com uma declaração de Thomas Jefferson. Em 1777, os americanos recebem apoio militar da França e em 1781 os ingleses se rendem, terminando a guerra. Com o Tratado de Versailles, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Em 1787, foi promulgada a primeira Constituição dos Estados Unidos, afirmando o regime republicano. Assim, começava a expansão territorial. De 1803 a 1848, os Estados Unidos compram territórios da França e Espanha e anexam territórios do México, formando um vasto estado do Pacífico ao Atlântico. Essas terras seriam abaladas por um dos maiores conflitos da história da humanidade, a Guerra da Secessão Americana entre os Estados do Norte e os Estados do Sul. Podemos citar como principais causas do conflito os problemas políticos do país. A aristocracia latifundiária do Sul exigia baixas tarifas alfandegárias a fim de aumentar suas exportações, prejudicando dessa forma a burguesia industrial do Norte com a entrada de concorrentes estrangeiros. Além disso, a defesa da abolição da escravatura pelos estados do Norte atacava a base da economia agrária do Sul, que era a escravidão negra. Em 1861, cria-se no Sul a Confederação dos Estados da América sob a presidência de Jefferson Davis. Abraham Lincoln, eleito um ano antes, pronuncia-se a favor da manutenção da União. Explode a guerra,
E 4 anos mais tarde, os exércitos do norte tomam Richmond, a capital dos Estados Confederados do Sul, terminando a guerra. Uma guerra que custou aos Estados Unidos 8 bilhões de dólares e, pior que isso, custou a vida de 600 mil americanos. Mas foi no século XVIII, século de grandes revoluções e transformações, que um acontecimento passaria a ser um marco na história da humanidade. A Revolução Francesa, no ano de 1789. Em fins do século XVIII, a sociedade francesa apresentava grandes desigualdades, dividida em primeiro estado, formado pelo alto clero, bispos e abades, e baixo clero, padres e monges de origem pobre. Segundo estado, formado pelos nobres que viviam na corte e em seus castelos, explorando a mão de obra camponesa. E finalmente o terceiro estado, formado pelo povo, camponeses e a pequena burguesia. Essa sociedade contava com 25 milhões de pessoas, sendo que 98% pertencia ao terceiro estado. Enquanto a Inglaterra desenvolvia a indústria, a França era essencialmente agrária, porém com técnicas ultrapassadas de cultivo e com uma economia ainda baseada no sistema feudal. A massa camponesa pagava todos os impostos, sustentando os primeiro e segundo estados. Com invernos rigorosos, a miséria nos campos aumentava, e a participação da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos colaborou para o crescimento da crise. Mas o que agravou a situação foi o absolutismo de Luís XVI, ao demitir os ministros das Finanças que queriam cobrar impostos do primeiro e segundo estados. Além disso, o fato de que nas assembleias as votações eram sempre vencidas por esses dois estados que contavam com 2/3 dos votos, fazia com que os interesses do povo nunca fossem defendidos. Em 17 de junho de 1789, o terceiro estado, com o apoio da nobreza e alguns membros do baixo clero, reuniu-se para redigir a Constituição Francesa. Logo, o rei Luís XVI passou a organizar tropas que começaram a entrar em conflito com manifestantes da burguesia e do povo. E, finalmente, a 14 de julho de 1789, a população toma a Bastilha, uma prisão política que representava o autoritarismo do governo francês. A burguesia, temerosa que o mesmo acontecesse com seus bens, propõe o fim dos direitos feudais, e a 26 de agosto, a Assembleia Constituinte aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que contou com a ajuda de muitos filósofos franceses que haviam combatido a tirania absolutista. Com a promulgação da primeira Constituição Francesa em setembro de 1791, começa a segunda fase da Revolução. Foi instaurada uma monarquia constitucional com um voto censitário para escolher uma Assembleia Legislativa, isto é, o voto cabia apenas àqueles que possuíam riquezas. Embora a maioria da Assembleia fosse a favor da monarquia constitucional, alguns deputados queriam um regime republicano. O povo estava descontente, pois suas reivindicações não haviam sido atendidas através da Revolução. Os burgueses também divergiam quanto à forma de governo a ser adotada, e os contra-revolucionários organizavam-se fora do país para uma ofensiva. A Áustria, a Prússia e a Rússia, com medo de que as ideias contra o absolutismo se estendessem pela Europa, aliam-se e invadem a França no ano de 1792, derrotando os exércitos franceses, tomando Verdun e assegurando o trono da França ao rei absolutista Luís XVI. O povo da França, liderado pelos republicanos radicais, como Danton, Marat e Herbert, invadem as prisões, matando os aristocratas presos por traição. Esse episódio ficou conhecido como Massacre de Setembro,
formado um grande exército popular que vence os invasores, invade o Palácio das Tulherias e prende o rei. Em setembro de 1792, uma nova Assembleia é eleita pelo sufrágio universal e recebe o nome de Convenção Nacional, com 3 grupos políticos partidários. Os girondinos, a alta burguesia que aceitava a república sem a participação política do povo, os corruptos e oportunistas da alta burguesia formavam o Partido Planície e o Partido da Montanha, os jacobinos, representantes da média e pequena burguesia e da classe popular. Esse último partido conseguiu a execução de Luís XVI na guilhotina, seguido de sua esposa, Maria Antonieta, e outros membros da família real. Isso fez com que a Áustria, Espanha, Holanda, Prússia e Inglaterra formassem uma coalizão contra a França. Essa ameaça, aliada aos problemas socioeconômicos internos, fazia com que os jacobinos ganhassem prestígio. Por fim, comandados por Danton, Marat e Robespierre, os jacobinos depõem os girondinos e levam-nos à guilhotina. Como represália, Marat é assassinado em julho de 1793, iniciando uma época chamada de Período do Terror. Os jacobinos criam um tribunal revolucionário liderado por Robespierre, que manda para a guilhotina mais de 20.000 pessoas. E cedendo a pressões populares, toma medidas que beneficiam o povo, como o aumento de impostos sobre os ricos e direitos políticos e posse da terra às camadas populares. A repressão de Robespierre e o fato de mandar guilhotinar líderes populares como Danton e Camille Desmoulins fez com que o povo se revoltasse. Aproveitando a situação, a alta burguesia girondina derruba Robespierre em julho de 1794, pondo fim à supremacia jacobina. Assim, os membros do Partido Planície passam a dominar a política e novamente o poder voltava às mãos da alta burguesia. Com isso, mais uma vez o povo perdeu muito de seus direitos e em 1795 uma nova Constituição foi votada, com o poder executivo sendo exercido por um diretório de 5 membros e o legislativo por 2 câmaras de representantes. Por fim, para garantir o que havia conquistado, a burguesia entregava o poder aos militares no famoso golpe do 18 Brumário, em 9 de novembro de 1799, desferido pelo jovem oficial militar Napoleão Bonaparte, conhecido por suas campanhas militares. Era o fim da Revolução Francesa. Esse jovem general iria tornar-se uma das figuras mais conhecidas de toda a história da humanidade. Napoleão Bonaparte conquistou um vasto império e, em 1799, retornando de uma campanha no Egito, dá o golpe do 18 Brumário e assume o poder como primeiro cônsul. Apesar de aprovar uma constituição por plebiscito, Napoleão governa como um ditador, que organiza a administração pública, o judiciário e a política. Em 1804, após um plebiscito, coroou-se imperador com o título de Napoleão I. Isso fez com que Napoleão Bonaparte se tornasse um ditador ainda mais arbitrário, concentrando todos os poderes, censurando a imprensa, usando o ensino para a defesa de seus interesses e construindo obras para demonstrar o seu poder e a sua popularidade. Lançando-se a campanhas militares, teve de criar e aumentar impostos, já que os gastos com tudo isso eram elevados. De 1803 a 1814, Napoleão Bonaparte fez grandes conquistas militares. Venceu as tropas austríacas e uma coligação militar composta pela Inglaterra, Suécia, Rússia e Prússia. Em 1806, decretou o bloqueio continental, que proibia o comércio da Europa com a Inglaterra, e os navios desse país não poderiam atracar nos portos do continente. Napoleão alia-se à Espanha e invade Portugal. Porém, em 1808, nomeia seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha, o que foi entendido como uma traição de Napoleão. Guerrilhas espanholas são organizadas com o apoio dos ingleses e em 1813 a coroa espanhola é finalmente devolvida a Fernando VII.
Mas sua maior derrota foi na guerra contra a Rússia. Apesar de invadir e tomar Moscou, o frio e a fome foram aliados dos russos. Incendiando a capital e retirando todos os suprimentos, os russos faziam pequenos ataques. Os franceses não aguentaram o frio e a falta de comida, e da tropa de 500 mil homens, somente 1000 retornaram à França com 60 cavalos e 9 canhões. Aproveitando-se da situação, uma nova aliança é comandada pela Inglaterra. Finalmente, em 1814, Napoleão Bonaparte é vencido em Paris e deportado para a Ilha de Elba. De volta ao poder, Luís XVIII restaura a monarquia. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, vencedoras contra a França, reúnem-se no Congresso de Viena para discutir a partilha da Europa. A França, após pagar pesadas indenizações de guerra, conseguiu manter ainda as mesmas fronteiras que possuía em 1789. No ano de 1815, Napoleão Bonaparte foge da Ilha de Elba e retorna à França com um pequeno exército, tomando o poder do rei Luís XVIII. Governou até junho de 1815, quando foi derrotado pela Inglaterra na famosa Batalha de Waterloo e enviado para a ilha de Santa Helena, morrendo em 1821. Esse período em que Napoleão voltou ao poder ficou conhecido como Governo dos 100 Dias. Quando José Bonaparte subiu ao trono espanhol, governos populares foram criados para formar exércitos e organizar guerrilhas contra os franceses. Essas juntas, como eram chamadas, também foram organizadas na América Espanhola. E mais tarde, iriam lutar contra a dominação da metrópole, caracterizando-se os movimentos de independência da América Espanhola. Podemos somar diversos fatores que desencadearam esses movimentos. A desigualdade social e política entre os chapetones, espanhóis nascidos na Europa, e os crioulos, os nascidos na América, a influência do pensamento iluminista francês e do liberalismo europeu, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos foram alguns acontecimentos que estimularam a independência das colônias. Vamos começar pela América Central. Em 1810, o padre Hidalgo chefia o primeiro movimento pela independência do México. Porém, suas tropas são derrotadas e Hidalgo é fuzilado em 1811, assim como seu sucessor, o padre Morelos. Finalmente, em 1821, o coronel Iturbide, que havia sido enviado para o México para sufocar rebeliões, proclama a independência mexicana, institui a monarquia e proclama-se imperador com o nome de Agostinho I. Após 2 anos de um governo marcado por repressões violentas, um movimento republicano depõe Agostinho I e o México adota o regime republicano. Também em 1823, a Capitania Geral da Guatemala desliga-se do México e forma uma confederação que mais tarde daria origem aos países independentes da Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Vamos nos deslocar agora para a América do Sul, onde nacionalistas como Simão Bolívar e San Martín são aclamados como verdadeiros heróis da independência de vários países sul-americanos. O vice-reino do Prata, formado por Argentina, Paraguai, Peru e Uruguai, começa sua luta pela independência em 1810. O Paraguai iria conquistar sua independência em 1811, com Dom José Francia sendo aclamado seu ditador perpétuo. A Argentina, com a ajuda de San Martín, só iria proclamar sua independência no Congresso de Tucumã, em 1816. Após essa vitória, San Martín e seu exército iriam escalar os Andes e auxiliar na independência do Chile e Peru.
assegurando a independência do Chile em 1818, enfrenta tropas enviadas pela Espanha e, junto com Simón Bolívar, liberta o Peru no ano de 1824. Em 1821, o Uruguai seria anexado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina, e somente em 1828, após 3 anos de luta, o país se torna independente. Além do Peru, o venezuelano Simón Bolívar iria liderar exércitos nacionalistas e proclamar independentes a Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia, que era conhecida como Alto Peru, e proclamou-se independente no Congresso de La Paz. O Brasil, uma colônia portuguesa, teria sua independência proclamada em 1822 pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, que seria coroado como Dom Pedro I, imperador do Brasil. O processo de independência do Brasil é apresentado com detalhes no volume 3 da coleção História do Brasil, também da SBJ Produções. Os episódios apresentados neste volume da coleção História da Humanidade deixam claro que o mundo passava por profundas transformações. O planeta girou rápido nos séculos XVIII e XIX, prenunciando que seria o século que estava por vir. O século XX, rápido em acontecimentos e informações, seria marcado pelas guerras e pelas descobertas tecnológicas. E são esses episódios que você vai ver no próximo volume. Uma das mais populares figuras da história da humanidade, Napoleão Bonaparte, foi sem dúvida um dos maiores fenômenos que o mundo já conheceu. Porém, 3 séculos antes de seu nascimento, um homem já previa sua trajetória. Seu nome, Michel de Nostre-Dame, ou melhor, Nostradamus. Do mais profundo da Europa Ocidental, nascerá uma criança, filha de gente pobre, que com sua eloquência seduzirá o grande exército e a sua fama cairá por uma campanha no Oriente. Aqui, Nostradamus já previa o nascimento de Napoleão Bonaparte em suas centúrias, escritas por volta de 1546. Do mais profundo da Europa Ocidental, Nostradamus referia-se a Córcega, na parte mais baixa da Europa, local de nascimento de Napoleão, que ficaria famoso pelos discursos proferidos aos seus soldados. O declínio de Napoleão começaria depois de sua infeliz campanha na Rússia, uma campanha no Oriente, segundo Nostradamus. Da cidade marítima e tributária, a cabeça raspada assumirá o comando e combaterá os adversários que a ele se opõem. Por 14 anos exercerá a tirania. Nostradamus descreve Napoleão como cabeça raspada, porque este acabou com a moda da peruca. Mas o que mais impressiona nesta profecia é a duração do reinado de Napoleão. Depois de retomar Toulon, uma cidade marítima, Napoleão derruba o Diretório em 1799. 14 anos mais tarde, em 1814, Napoleão iria abdicar. Seriam verdadeiras as profecias a respeito desse imperador ou apenas coincidências? Esse profeta, Nostradamus, dentre suas diversas profecias que se cumpriram ou não, teria esse poder de antever o futuro? No dia 1º de julho de 1566, Nostradamus chamou um criado e pediu que arrumasse seu quarto, pois não estaria mais vivo ao alvorecer do dia seguinte. E mais uma vez, sua profecia se concretizou. Este é mais um enigma da história da humanidade.
Música